Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse momento, parabenizando a Unimed por uma conquista dessa magnitude e me sinto muito honrada de ter sido convidada para participar desse momento tão importante para a Unimed e para a comunidade ribeirão-pretana. Eu quero agradecer o convite a toda a diretoria da Unimed, em nome do Dr. Altair e do Taveira. Muito obrigada pelo momento especial que vocês proporcionam para a gente. Vamos ver aqui. Eu sou representante da Coros, assistindo às palestras que antecederam a minha. Eu fiquei muito inspirada, como sempre me inspiram, histórias como a da Ouro Fino, histórias como a da Unimed e de outras grandes empresas, né, que a gente vê por aí. Eu sempre bebo da sabedoria desses empresários, de todas as suas histórias de sucesso. Nós somos uma empresa especializada em soluções que integram a gestão de negócios e a gestão de pessoas. Nós acreditamos que tudo isso faz parte de uma gestão só. Eu não nasci profissional de RH, eu sou uma profissional da área de administração, de gestão de negócios, e encaminhei a minha carreira por entender que é aí que mora o coração do resultado das organizações. Como as grandes empresas, nós também temos a nossa missão, e a nossa missão é construir soluções que integram a gestão de negócios e a gestão de pessoas, de forma a potencializar, a viabilizar o resultado das empresas. E nós temos como lema que a empresa nos diz os seus objetivos e resultados, e nós construímos os caminhos, através da gestão de pessoas, para alcançá-los. Eu queria mostrar para vocês aí alguns dos nossos clientes, ao contrário da Unimed, da Ouro Fino, né, que se classificou como uma jovem empresa. Nós somos uma empresa criança ainda, nós temos 8 anos de idade, já passamos da mortalidade infantil, graças a Deus. Estamos aí lutando bravamente para resistir aos golpes, né, proferidos pelo nosso governo, tentando sobreviver a tudo isso, né? E temos muita fé em Deus que a gente vai conseguir passar por isso e continuar crescendo. Tivemos a satisfação de encontrar aqui algum desses nossos clientes, né? A Rodonaves, a Droga Center, o Brasil Salomão, a Suprir. Muito obrigada pelo carinho que vocês normalmente passam para a gente. É um prazer, é uma satisfação muito grande ter participado de um pedaço da sua história. Bom, nós somos convidados aqui para falar sobre produtividade e gestão da força de trabalho. Falando um pouco de produtividade, né, nós vamos focar aqui a nossa fala nas variáveis controláveis, naquilo que a gente encontra dentro das empresas, porque tem tantas variáveis incontroláveis aí, né, impactando a produtividade das nossas empresas, principalmente considerando o momento econômico que a gente vive hoje, né, o PIB do país perdendo espaço a cada dia, mas vamos focar o nosso bate-papo hoje nas questões internas e nas variáveis controláveis. Então, primeiramente, eu queria alinhar um pouquinho essa questão de produtividade, né? Há várias fórmulas de cálculo de produtividade, dependendo da empresa, se é a produtividade do varejo, da indústria, do serviço, se é a produtividade de uma área, por exemplo, uma área comercial ou uma área de produção, né? A gente mede produtividade de formas diferentes, mas há um consenso geral em torno da produtividade, que é a capacidade de produzir mais com menos no menor tempo. Não é isso, pessoal? Então, isso é um jargão que pesa e que está na preocupação da maior parte das empresas. Então, eu queria só trocar o produzir mais por produzir a quantidade adequada. Nem sempre produzir mais é o melhor para a empresa. Então, imagine uma empresa produzindo vários produtos, sem que a área comercial, a área de vendas, tenha condições de dar vazão, de colocar esse negócio no mercado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que é uma boa produtividade. Nem sempre produzir mais pode ser classificado de uma boa produtividade. Isso vale para qualquer área, né? E eu acrescentaria aí também que é produzir mais no menor tempo com menor recurso para um objetivo específico, né? Então, a produtividade, a gente só pode dizer que a gente é produtivo quando a gente produz o efeito que a gente se propõe, quando a gente alcança um objetivo planejado, porque a produtividade é um meio para a gente alcançar um fim. Concordam com isso?
Então, a nossa produtividade aqui é a capacidade de produzir a quantidade adequada, utilizando menos recursos no menor tempo possível, em prol de um objetivo. Bom, então, como o tempo aqui, né, a gente vai condensar esse assunto nos 20 minutos, nós vamos focar em dois principais aspectos que afetam diretamente a produtividade nas nossas organizações. A primeira coisa é ter um bom planejamento. Né? Tem muitas empresas se preocupando com isso ainda, mas ainda é incontável o número de empresas que não se preocupam em planejar, né? E a execução desse plano. Então, se a gente focar nesses dois itens, principalmente, nós temos muita coisa para conversar sobre isso, e muita coisa para dizer, para explorar e para refletir. Então, o nosso intuito aqui é plantar uma sementinha, né, para uma formiga na cabeça das empresas, das pessoas, para pensar e para refletir sobre esses dois itens muito importantes. Então, sobre planejamento, eu queria discorrer sobre a definição de objetivos e planos. Nós temos empresas que são ícones, que são exemplos, que são precursoras, né, que nos ensinam muito sobre isso. Mas, infelizmente, o nosso país ele é pautado. A grande maioria das empresas não tem um objetivo definido, não tem um plano bem definido para que se promova a produtividade das pessoas, né? E, além disso, responsabilidades claramente definidas. Vamos ver como isso se comporta dentro da maior parte das empresas. Quando a gente fala de um plano bem definido, esse plano quem tem que dizer para a gente onde que a empresa quer chegar, em quanto tempo, né? Quais são os resultados que eu preciso alcançar para alcançar esse objetivo e de que forma eu vou chegar lá. E, além disso, a gente tem que pensar o seguinte: o resultado de uma empresa ele é a soma do resultado de cada pessoa que trabalha nessa empresa. Tá? Isso é um fato. Por menos que a gente queira, por menos que a gente enxergue isso, é inegável que quem produz o resultado das empresas são as pessoas. Né? Esse foi um dos motivos que me levou para essa área, para estudar mais profundamente como isso acontece. Então, tendo os objetivos e resultados claramente definidos, nós precisamos atribuir responsabilidades, né? Nós precisamos olhar para as nossas organizações e dizer qual que é o papel de cada área nessa história toda, né? E as empresas têm muito sucesso. As que conseguem definir um bom plano de ação, conseguem definir os seus objetivos e que conseguem elas são em número muito pequeno. Então, se elas conseguem definir claramente esses objetivos, né, as que conseguem, poucas conseguem definir isso até o nível de área. E daí para baixo é menos ainda, né? Então, a gente encontra empresas com planos muito bem definidos, com objetivos muito bem definidos. Um número menor de empresas consegue envolver as suas áreas organizacionais, descer isso para o segundo escalão. Quando desce para o terceiro escalão é um pouco mais difícil e raramente a gente vê esse planejamento desdobrado até o nível de operação, até o nível da execução. Então, são raras as empresas que conseguem chegar nesse nível. Mas é preciso isso, né? Se a gente está falando de produtividade, e se a produtividade está nas mãos das pessoas, está na responsabilidade das pessoas, nós precisamos atribuir, deixar muito claro quem deve fazer o que nas nossas organizações. E aí vem um outro problema, né? Que normalmente essa questão está na mão do RH, mas eu queria provocar em vocês uma reflexão muito importante, né? A atribuição de cargo. Normalmente quem descreve cargo são profissionais ligados à área de RH. Né? Quem dita o que vai dentro, né, quais as funções que vão fazer parte daquele cargo, acreditem, são os próprios ocupantes dos cargos. São pessoas que não têm uma visão sistêmica da empresa, que não conhecem, que raramente conhecem para onde a empresa vai, quais são os seus objetivos de negócio, quais são os resultados que ela busca e qual que é a sua parte. Como ele, como indivíduo, pode contribuir para que a empresa alcance os resultados. Né? Isso acontece na maior parte das empresas e todas as teorias, os conceitos, né, que embasam as questões, as práticas de gestão de pessoas, tratam isso de maneira tradicional. Perguntam para a pessoa que ocupa o cargo o que ela faz, como ela faz, de que forma que ela faz e para que ela faz. Né? E isso é um contrassenso. Quem deveria definir
às questões de funções são as pessoas ligadas ao processo. Gente, cargo faz parte da estrutura organizacional, é a menor parte da estrutura organizacional. E para a gente gerenciar a produtividade, obrigatoriamente nós temos que passar pela definição de funções e a definição de tarefas. Isso deveria estar na mão de quem cuida da estrutura organizacional. Não por uma questão de incapacidade dos profissionais de RH, mas por uma questão de lógica corporativa. O cargo é a menor parte da estrutura e deveria fazer parte do que hoje chiquemente se denomina de organizational design. É um nome chique, né, para arquitetura organizacional. Então, nós estamos montando a nossa arquitetura organizacional, definindo as áreas que vão compor o nosso negócio. E dentro dessas áreas, nós definimos os cargos. Isso, dentro de uma lógica de gestão organizacional, deveria estar na mão dos escritórios de processos. É a última parte do processo, é a maneira como a gente organiza o nosso time. Isso tem ligação direta com a produtividade das pessoas e mais com o custo de folha de pagamento. A maneira como os cargos são definidos hoje impactam direto no custo de folha de pagamento das suas empresas. E que figura entre os mais altos do mundo a carga tributária sobre folha de pagamento. Vocês, empresários, devem saber muito bem o que significa isso, né? Então, a maneira como a gente estrutura, e ponho a minha mão no fogo, que 99% das empresas em que a gente entra tem espaço para enxugamento da estrutura, né? As empresas pagam mais do que deveriam, mais do que precisariam pagar em termos de folha de pagamento. Menos os clientes da Corus, claro, né? Vocês que estão aqui, nossos clientes, né? A gente trata desse assunto com muito carinho. Então, a definição dos cargos é uma parte importante para propiciar condições da gestão da produtividade. Ainda sobre o desdobramento, né, dessas responsabilidades pelos resultados, pelas metas da empresa, a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Tem aqui 2 exemplos que eu trouxe para vocês que ilustram muito bem o pouco cuidado ou a pouca visão sistêmica que existe na definição de metas e resultados, que é isso que a gente está fazendo aí, né? Nós estamos desdobrando os objetivos e resultados do negócio e atribuindo responsabilidades para as áreas, para cada parte que compõe o negócio. Recentemente, não muito tempo atrás, nós fomos chamados por uma multinacional japonesa, líder de mercado, em que o gerente de RH tinha um problema lá com um plano de remuneração variável, e a demanda dele era para que a gente remodelasse o plano. Fomos lá, então, entender qual era o problema, por que a gente teria que trabalhar, qual era o objetivo de tudo isso. E ele nos disse que era falta de credibilidade. Então, a empresa tinha lá um plano de remuneração variável, que eram estabelecidas as metas, e os profissionais não acreditavam mais. Mas por que não acreditavam mais? Acontece o seguinte, a gente estabelece as metas, né, no final do exercício a gente mede tudo, todo mundo alcança as metas, todo mundo teria que receber a remuneração variável, mas isso, quando chega na cúpula, na diretoria, o pessoal corta tudo, e isso põe nosso plano por água abaixo. As pessoas não acreditam mais. Mas por que, então, a gente investigando? Né? Porque como é que essas metas são atribuídas? Todo início de ano, a gente chama os colaboradores, cada um atribui, faz uma autoproposição de metas, apresenta ao seu gestor, o gestor aprova e a gente leva isso para o RH. O que vocês acham disso, pessoal? Os próprios colaboradores atribuindo metas. Aí, o primeiro problema já estava detectado. Então, sugerimos para ele, então, vamos falar com a alta direção para pegar os objetivos, os resultados de negócio e partir daí, né, para que, quando as pessoas alcançam as metas, para que essas metas sejam parte integrante das metas organizacionais. Porque, é claro, pessoal, a alta direção da empresa não vai pagar remuneração variável se a empresa não está tendo resultado. Vocês concordam? Tem que partir do resultado da organização. Então, o primeiro problema já estava detectado, mas a cultura da empresa não permitia, né? As metas, os resultados organizacionais não eram de acesso, né, às camadas inferiores. Aí, outro problema. Primeiro, a autoproposição de metas, e segundo, a alta cúpula não dava abertura. E aí vem o terceiro problema, que é o posicionamento de RH dentro de uma estrutura organizacional que não dá o devido valor para isso. Mas, enfim, tem vários motivos para isso, né? A gente ficaria aqui mais um tempo de palestra, de discussão, só para discutir esse assunto. Então, a proposição de metas é um negócio muito importante.
né? Porque é a partir do alcance desses resultados por cada colaborador que a empresa vai alcançar o seu resultado, a sua produtividade. Então, é a soma da produtividade das pessoas que vai dar a produtividade do negócio. Bem, um outro exemplo, com o cuidado da atribuição de metas, é que os indicadores, por mais que eles estejam ligados aos indicadores organizacionais, como, por exemplo, uma meta de receita, né? A meta de receita está diretamente ligada aos indicadores financeiros da empresa. Pois bem, uma empresa líder nacional do segmento de imobiliário corporativo, estabeleceu lá que existia uma meta de receita para ser alcançada e a remuneração variável de todas as diretorias eram atreladas aos indicadores de receita. E aconteceu o seguinte, num determinado momento, foi-se expedir um material, uma carga de imobiliário corporativo, e a área de qualidade identificou que faltavam peças para a montagem desses móveis quando chegasse no cliente. E foram reportar para o diretor industrial que estava faltando peças, e o diretor industrial, para a estranheza do pessoal da qualidade, mandou que embarcassem, que expedissem o material assim mesmo. A razão disso era que a remuneração dele, o bônus dele, estava atrelado ao montante que deveria ser faturado naquele mês e que estava previsto no budget, né? E ele precisava garantir o seu bônus. Expediu a mercadoria, chegou lá, a consequência disso foi o retorno, a devolução por parte do cliente, que implicou em custo de transporte, custo de frete, gerou uma rusga no relacionamento com o cliente, mas o dele estava garantido, né? Então, o indicador, né, que vai servir para embasar o pagamento de bônus, ele tem que estar atrelado, ele não existe sozinho. A empresa é um sistema e, como tal, ela tem que ser tratada. Então, a gente criou um mapa de hierarquia de indicadores que funciona dessa maneira. Nós estabelecemos a correlação de causa e efeito entre os indicadores organizacionais, de maneira que, ao atribuir a responsabilidade por um indicador, a gente consegue enxergar todos os indicadores que se afetam, né, numa relação de causa e efeito, para a gente, a partir do momento que a gente estabelece uma meta, um indicador que vale remuneração variável, que as pessoas não ganhem em detrimento do prejuízo da empresa. Então, nós temos outro fator importante, é a gente enxergar esse conjunto de coisas e como esse conjunto de coisas se afeta mutuamente. Então, vamos aí, então, ao segundo item, né, de impacto na produtividade, é a comunicação e a integração das pessoas em torno de um objetivo comum. Uma vez que as empresas conseguiram estabelecer um bom plano de comunicação, um bom plano de um planejamento estratégico, estabelecer claramente os objetivos, ele tem que contar para as pessoas. E essa é uma parte com muitos problemas também. Então, a gente encontra aí, normalmente os planos são gerados pela diretoria, pela presidência, pela alta cúpula, e deveria ser repassado, desdobrado, entendido, comunicado, fazendo com que todas as pessoas se engajem para levar a empresa para esse lugar que ela se propõe. Mas acontece um fenômeno muito interessante que a gente chama de barreiras horizontais, né? Que é a barreira de comunicação, é a barreira de entendimento, é a barreira de processo decisório que acontece entre um nível hierárquico e outro. Então, entre a cúpula da empresa e as bases operacionais, acontecem coisas que até Deus duvidaria, né? E que a alta cúpula tem que estar em contato com isso, porque isso afeta diretamente a produtividade e os resultados de negócios. E eu diria até, pessoal, que tem muita empresa que, com um resultado positivo, a deixa numa posição confortável. A gente tem um pensamento que acreditamos piamente que o resultado positivo do negócio camufla a ineficiência. Então, à medida que a empresa tem resultado positivo, ela se acomoda no resultado positivo e ela não enxerga os buracos, a dissipação de energia que tem nesse processo todo. E ela não enxerga uma coisa importantíssima, que é o quanto ela está deixando de ganhar quando a coisa se dissipa. E aí nós temos aí um fenômeno importante, que assim, não tem a ver com isso, mas com a nossa fala anterior, mas em relação à produtividade da pessoa.
a maneira com que a empresa paga as pessoas, ela é fundamentada no tempo de trabalho. Então, se a pessoa entra às 8 horas da manhã e sai às 6 horas da tarde, ela já faz jus a uma remuneração. A gente paga o tempo de trabalho, a gente não olha a produtividade das pessoas. Então, entre a cúpula e as bases, se vocês fizessem um caminho ali de colaborador oculto, vocês iam descobrir muita coisa interessante. Então, às vezes, é muito comum a gente enxergar a visão do negócio pela alta cúpula é uma e a visão do negócio pelas bases é outra. É um exercício muito interessante. Não bastasse as barreiras horizontais, a gente tem as barreiras verticais também, que é a barreira entre uma área e outra. É muito comum que os gestores se sintam donos da sua área, como se fossem pequenas empresas dentro de uma empresa maior. Isso prejudica a produtividade, porque as áreas devem estar dentro da organização, umas em relação às outras, numa relação de cliente-fornecedor interno. Uma área precisa da outra. Entre o momento em que o cliente compra o seu produto até a hora que a empresa entrega, existe uma cadeia de causa e efeito, existe uma relação de cliente-fornecedor interno aí que raramente é considerada dentro das organizações. Se a comunicação for bem feita, se a integração entre as áreas, entre as pessoas, promover o engajamento de todo mundo com relação a esse objetivo e essa meta, ainda falta o preparo das lideranças. Esse é outro ponto crucial nas organizações, porque as empresas promovem pessoas para a posição de liderança sem dar a elas o devido preparo. Então, isso é jargão comum, até cansativo falar, que um bom técnico nunca vai ser um bom líder, mas é uma verdade. A gente tem que preparar essas pessoas, porque gerenciar uma equipe é muito diferente de se autogerenciar. Dar o resultado, o próprio resultado, é muito diferente de conseguir o resultado através das pessoas. E a produtividade passa pela competência da liderança. Então, o preparo das lideranças é imprescindível, ele tem que ser preparado, tanto na capacidade de gerenciar, de gerar resultado através da equipe, como nas competências de relacionamento humano, de lidar com o elemento humano. Então, isso passa pela competência de gestão, e essa deficiência de liderança é um dos pontos cruciais. É aí que mora a grande deficiência da garantia da execução. Então, tem obras e obras, pesquisas e pesquisas sobre qual é o problema que acontece na execução. É muito comum as empresas ter planos mirabolantes, maravilhosos, muito bem desenhados, engavetados. E custo, você paga consultorias caras para isso e engaveta o plano. A grande dificuldade está na execução. E a execução do plano é que vai garantir a produtividade da empresa. E esse é um dos principais problemas. Tem até uma obra muito famosa, que os senhores, alguns já devem ter lido, que se chama Execução. Ele foi escrita pelo Rancharan, é um dos gurus na gestão corporativa, é docente na Universidade de Crotonville, que é a grande universidade, uma fábrica de criação de liderança da GE. Então, ele fala realmente nessa dificuldade que as empresas têm de executar os seus planos. E, por fim, métodos e ferramentas de gestão. Se a gente tiver o plano bem feito, tiver ele bem comunicado, tiver as lideranças preparadas, nós ainda precisamos de métodos de gestão e de sistema. Então, aí nós temos as lideranças que precisam estar alinhadas, representar a empresa, tem que ter capacidade de disseminar a cultura. A Ouro Fino, do Olivar, falou muito bem sobre ter valores. Como é que os valores da empresa chegam nas bases? Se você chegar para o presidente da empresa e perguntar quais são os valores da empresa, pergunta para a base quais são os valores da empresa. Pergunta para a base para onde a empresa vai, qual é a visão de futuro dela e qual é a parte dele nessa história toda. Vocês vão ficar surpreendidos com a falta de conhecimento, com as deficiências de comunicação. Então, disseminação da cultura, comunicar metas e orientar resultados, garantir que cada um faça a sua parte e conduzir as pessoas aos resultados. Esses são os papéis da liderança que a gente tem que considerar ao promover alguém, ao colocar alguém nessa posição. Essas lideranças têm que ter uma rotina de gestão, isso faz parte da metodologia de trabalho, uma rotina de acompanhamento, então não é só jogar a meta no colo das pessoas, ele tem que acompanhar isso diuturnamente, diariamente. A gente precisa de sistemas de avaliação e muito pouca
os líderes atribuem pouca importância num sistema que é absolutamente imprescindível para as organizações. O resultado das avaliações de desempenho das pessoas funciona como um balanço patrimonial, que vem antes do balanço financeiro. Aquele resultado que vocês veem lá no fechamento dos seus balanços, nada mais é do que o resultado de tudo que aconteceu aqui atrás. Claro que tem as variáveis externas, né? Todas as intempéries aí, econômicas e leis e coisas que acontecem no ambiente externo que afetam a nossa produtividade. Mas quando a gente olha para o ambiente interno, esse é um tremendo de um instrumento para gerenciar a produtividade da sua força de trabalho. E é negligenciado por grande parte das empresas, mal utilizado, né? E por último vem a tecnologia. A gente precisa de sistemas que nos atendam, né? Com o volume de informações que a gente tem que trabalhar hoje, a gente precisa de tecnologia nos suportando. Bom, enfim, o que eu disse agora, mesmo para os senhores, por trás de um resultado financeiro, existe um balanço que é o patrimônio do desempenho humano, e ele precisa ser controlado, medido, gerenciado o tempo inteiro. Ao medir o desempenho humano, ao gerenciar o desempenho humano, a gente está gerenciando diretamente a produtividade da empresa. Queria aproveitar aqui um momento que a gente vive hoje para chamar a atenção de que, do mesmo jeito que a gente contrata os nossos colaboradores e a gente precisa da produtividade dele, através dos nossos votos a gente contrata os políticos para nos representar e gerenciar o nosso país. Então, ficar de olho nisso, né, o tempo todo, medindo, fiscalizando o que eles fazem, né, obrigando, né, a pensar que a sua representatividade lá em cima foi colocada nas suas mãos por intermédio do nosso voto. E acho que esse momento que a gente está vivendo, né, com todas as perdas que a gente está tendo aí em termos de tudo que a gente tinha conquistado no país, a gente está tendo um momento de muita consciência política. Eu vejo pessoas que não estavam nunca absolutamente ligadas a isso. Eu acho que é um momento de amadurecimento, de consciência política da nossa população. Por fim, né, terminando a nossa apresentação, eu queria convidá-los a participar de um congresso que a gente promove anualmente, que o propósito desse congresso é discutir temas de gestão, de estratégias e de gestão de pessoas. E esse ano o tema central vai ser a liderança catalisadora, conduzindo a equipe a resultados mais eficazes. Esse é um ano especial para a gente, nós completamos 10 anos de congresso, é a 10ª edição do congresso, e é importante colocar aqui porque ele nasceu há 10 anos atrás, muito por conta de uma parceria com a Unimed. Inclusive, nesse evento, a gente deve fazer uma homenagem à Unimed Ribeirão Preto e à Federação das Unimedes do Nordeste Paulista, que foi o primeiro patrocinador desse evento. Então, se a gente não tivesse o patrocínio da Unimed, nesse 2007, a gente não chegaria aqui. Esse evento ele foi doado para a BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, uma entidade sem fins lucrativos. Estão todos convidados, espero contar com a participação de vocês lá. Muito importante discutir os aspectos da liderança em termos de produtividade e de resultados das empresas. Eu agradeço a atenção de todos e, mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês. A gente está à disposição para qualquer questionamento aí. Bem?